Olá, meus amores! No vídeo de hoje vou mostrar para vocês a montagem de dois bolos em formato de vela maravilhosos. Fiquem por aqui até o final que vocês vão aprender todo o passo a passo. Quem não é inscrito, se inscreva, curte o vídeo e no final comenta o que você achou. Tenho certeza que vocês vão amar essas velas natalinas em formato de bolo de rolo. Além de lindas, são super deliciosas e vai deixar sua mesa linda. Já separei aqui os ingredientes. Eu tô colocando aqui a marca porque tem muita gente que pergunta, né? Pra saber quais os produtos que eu utilizo. Esse daqui eu prefiro da marca União. Mas quando eu fui comprar estava em falta, então eu comprei dessa, né? Que se assemelha. E aqui os ingredientes. Esse aqui vai ser por glacê mármore, né? Pra decoração do glacê mármore, eu vou fazer outra decoração com pasta americana. Então, aqui já estão todos os itens separados. Aqui os bicos, ó. Eu posso utilizar, dependendo do bordado, em açúcar, eu posso usar o número 1. Eu comprei um kit, que se eu não me engano vem 6 ou é 7. Deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui, ó. 5 peças. Eu posso deixar na descrição aqui do vídeo, onde eu comprei, pra quem se interessar, né? Isso aqui também, ó. Comprei na internet. E vamos lá, né? Começar a fazer arte. Então, aqui eu cortei o bolo ao meio. E vou fazer a decoração, né? De cada um. Então, aqui eu já forrei a forma com plástico filme. Esse aqui é a pasta americana, né? Que eu vou usar essa forma de bolo de rolo, que ela tem a altura de 1 centímetro. Eu poderia fazer com rolo, que esse rolo aqui é regulável. Eu posso deixar ele na altura que eu quiser, pra quando eu for enrolar, eu deixar a dimensão. Mas eu acho que na forma é mais prático. Então, assim, eu vou medir mais ou menos o tamanho, que é o bolo, pra colocar da pasta, né? E vou enrolando pra lá, pra facilitar aqui o processo. Pronto, aqui eu já coloquei, né? Aí vai ficar na espessura de 1 centímetro. E agora eu vou colocar o bolo. Só que eu vou tirar esse plástico logo. E aqui, assim, eu fiz uma misturinha de glacê real com um pouquinho de água, pra passar no bolo. É pra ele grudar bem, né? Quando eu colocar ele na pasta americana. Então, eu passo aqui um pouquinho. Prontinho. Aí, aqui eu já passei o açúcar, né? E agora, eu com o auxílio do plástico filme... Deixa eu levantar aqui, ó. Eu já vou aqui enrolando ele, ó. Eu acho que assim fica mais prático. Aqui nessa parte aqui. Aí eu corto. Esse pedacinho. Eu venho aqui fechar. E aqui na junção, né, eu vou alisando
E juntando, para não dar para mostrar a emenda, como se fosse uma coisa uniforme, né? Uma volta só, sem emenda. Então, a gente vai juntando. Assim, eu não costumo muito trabalhar com pasta americana, né? Porque os bolos que eu costumo vender é bolo de rolo gourmet, né? Que é só o bolo de rolo. E em cima eu faço a decoração, mas geralmente é com o próprio recheio. Ou com chocolate, né? Chocolate branco, chocolate, né? O chocolate mesmo. Mas assim, dificilmente eu trabalho com pasta americana. Mas eu estou fazendo uma coisa diferente, né? Que é para trazer mais diversidade de conteúdo para vocês e outras opções, né? E esse aqui é com pasta americana, que eu vou fazer o modelo do bolo de rolo em formato da roupinha do Papai Noel, né? É bom trabalhar com bolo de rolo porque é uma infinidade de coisas que você pode fazer, de modelos, né? É só você usar a sua criatividade. Que o bolo de rolo, você pode adaptar ele para qualquer coisa na confeitaria, que vai ficar maravilhoso. Todo mundo vai amar. Né? Dei uma enroladinha nele. Primeiro eu já vou montando, né? Depois eu vou fazendo acabamento para ele ficar bem lindo. Essa tampinha de baixo. Por último eu corto em cima para nivelar, né? Para colocar a vela em cima. Mas já não tem dificuldade nenhuma. Só você, né, saber fazer a técnica, o bolo, né? O bolo com... No início não é tão fácil, né? Mas depois que você descobre o ponto da massa, do recheio, de tudo, né? De assar, fica fácil. E depois a decoração, você usa sua criatividade, mas não precisa ir muito. Porque aqui eu só tô utilizando o quê? Só tô utilizando a pasta americana, né? E o corante. Porque até a chaminha da vela é feita com o próprio bolo. Faço com a chama, faço a parte de dentro, né? Corto com cortador em formato de gota e envolvo com a própria pasta americana. E passo o glitterzinho dourado. Né? Não é muita coisa assim. Que você utiliza muitos ingredientes. E ele vai ficando bem lindo. Eu tenho certeza que quem já trabalha com pasta americana consegue fazer uma infinidade de modelos. Pronto, esse daqui, no bolo de rolo. Eu já peguei aqui a espátulazinha, alisei aqui, ó. Pronto, agora eu vou reservar esse daqui. Essa parte daqui eu vou cortar na hora de finalizar. Mas aqui, ó, vou deixar descansar e vou preparar a outra vela. Só que essa daqui, como eu já falei pra vocês, é feita com pasta americana, né? E a outra é com glacê mármore, que não leva nem gordura vegetal, gordura hidrogenada, nem clara de neve. Ela é feita com leite condensado e limão. E já vou para a próxima vela, para depois vir finalizando as duas. E agora eu vou fazer a outra decoração, né? Com glacê mármore. Aqui já adicionei o açúcar, açúcar, o suco de limão e vou adicionar o leite condensado. Só que o leite condensado eu vou adicionar aos poucos e vou bater na batedeira. Vou batendo e vendo a textura e volto com vocês com ela pronta. Eu não vou mostrar o passo a passo porque eu já ensinei aqui no vídeo de bolo de rolo de noiva, que eu fiz esse glacê. Então aqui, essa é a textura da massa. Eu adicionei o corante em gel porque eu quero que a vela fique vermelha. Um tema natalino, né? Que a decoração que eu vou fazer nessa daqui vai ser diferente da que eu vou fazer na outra. Então, ó, olha a textura. Aí agora, eu vou aplicar ela no bolo de rolo, né? Da mesma forma que eu apliquei a outra. E aqui eu fiz a mesma coisa, né? Peguei o glacê real
Coloquei um pouquinho de corante e um pouquinho de água só para melar o bolo, né? Para poder pegar esse glacê mármore, para ele fixar bem. E tô fazendo aqui o mesmo processo que eu fiz no bolo de rolo com pasta americana. Tô fazendo esses dois modelos para vocês verem que tanto com glacê quanto com pasta americana fica perfeito. Apesar que esse glacê, o glacê mármore, é mais gostoso, né? Porque tem um azedinho do limão, né? Quando ele seca, ele fica bem durinho, né? Bem gostoso mesmo, que esse aqui é o glacê que eu utilizo, né? No bolo de rolo de noiva. Então, ele é delicioso. Não tem quem não goste. E aqui eu faço o mesmo processo. Junto, depois passo a espátulazinha alisando e fica perfeito. E agora vamos para o processo de montagem. Então, assim, nesse bolo de rolo de glacê real, eu tô utilizando aqui para decorar essas tirinhas de pasta americana. Né? Eu utilizei aquele rolo para esticar a massa, né? E depois fiz o corte. Para fazer essa base, né? Da roupinha do Papai Noel. Esse modelo eu vi na internet, né? Não é uma coisa inédita, mas né, a gente vai se inspirando na internet com os modelos. Então, aqui, essa base aqui tem em torno de 4 centímetros. Depois eu cortei esse outro pedacinho também. Quase com a mesma espessura, só um pouquinho mais largo e mais fininho, né? Porque vai vir um cinto ainda, então ele fica mais fininho. A base eu fiz um pouco mais larguinho, em torno de 1,5 cm. E esse deu menos de meio centímetro, né? De espessura, que é mais fininho. E aqui tô utilizando a pasta americana, né? Que eu tingi com corante preto. Como eu tava sem corante em gel, eu utilizei a anilina. Só que para colocar anilina na pasta americana, eu achei que ficou bem mole, amoleceu um pouco a pasta. Aí eu tive que acrescentar um pouco de açúcar de confeiteiro e um pouquinho de maisena, que é o amido de milho, né? Pra deixar firme. Ficou lindo. Depois, né, peguei a pasta americana, cortei com cortador, nesse 5x5, as dimensões. Fiz o corte, né, da largura do cinto, né, que deu em torno de 4 centímetros. E passei e apliquei aqui o glitter comestível, né? É o glitter dourado para dar aquele destaque lindo. E para aplicar a pasta americana no bolo, eu tô utilizando água. Agora, bem pouquinho, né? Passo bem levemente um pouquinho de água e ela fixa muito bem. Mas vocês podem achar também no mercado aí, tem vários produtos que o pessoal utiliza para fixar, né? Mas eu aplico com um pouquinho, umedeço um pouquinho e fica bem fixo, sem problema nenhum. Mas aí vai a critério de cada um, né? Olha que perfeição. E aqui eu tô utilizando, né, ainda pasta americana para fazer essas ondinhas, porque dá aquele duplo sentido, né? É como se fosse a barba do Papai Noel ou também a vela quando derrete, né? Ela não desce a glicerina dela, então fica com aquele duplo sentido e fica lindo, né? Aqui eu utilizei um cortador que eu tenho em formato de flor. Então essa parte de baixo assim, como se fosse que eu utilizei a metade dele, né, do cortador, só para fazer as ondinhas, né? E cortei e ficou assim, bem lindinho, né? E aqui nesse bolo, só para finalizar, vamos fazer agora a velinha, a chamazinha, né, da vela, tipo foguinho, que eu vou utilizar o quê? O bolo de rolo, né? Ó, lá atrás tá aquele cortador em formato de gota, é ele que eu vou utilizar para cortar o bolo.
né? Então, assim, eu tô utilizando o próprio bolo, que eu cortei a borda do bolo, pra fazer a chama da vela. Então, vou utilizar aquele cortador em formato de gota e vou cobrir ele com pasta americana branca e depois pintar com glitter comestível dourado. Aqui eu já cortei o bolo, né? Já cobri com a pasta americana. E agora tô pintando aqui com o glitter dourado. Tá ficando bem lindo. Olha lá, o cortador foi com aquele cortador que eu fiz, né? Tanto o corte do bolo como o corte da pasta americana pra cobrir. E fica uma perfeição. E aqui é prontinho, prontinho, ó. Coloquei um pouquinho de pasta americana umedecida em cima do bolo e coloquei a chama da vela em cima. Deixa eu ajustar aqui pra vocês verem. Ó, aqui, ó. Que lindeza! Vocês vão fazer igual, claro. E aqui está lindo o bolo. E vocês podem finalizar do jeito que vocês quiserem, né? Fazer a decoração, usar o ChatGPT, Gemini, para deixar ele mais atraente. Agora vamos decorar o segundo bolo em formato de vela. Aqui estou utilizando a pasta americana, né? Foi desse mesmo jeito que eu fiz para decorar o outro, né? Aqui enrolei com rolo. E aqui tô passando esse material aqui, né? Que é tipo um rolinho de macarrão. Que o pessoal utiliza para fazer o macarrão caseiro. Então aqui eu tô cortando, passando ele para cortar, né? Porque essa outra decoração vai ser tipo aquele bolo, vai ser tipo renascença, bordado de renascença, né? Pronto, estirei. Depois de tirado, como ele é fininho, ainda passei o rolo pra deixar um pouquinho largo, né? E separei as tirinhas lá, né? Aqui, como vocês estão vendo, ó. Ele fica bem estreitinho, fica bem fininho. Então, depois eu separei com a faca, né? Utilizando esse rolinho aqui pra macarrão, né? Eu vou deixar aqui no link na descrição. Pra quem tiver interesse em comprar, vou procurar onde foi que eu comprei e coloco o link pra vocês. Aí aqui separei, ó. E depois passei o rolo, como vocês estão vendo, ele ficou assim, mais larguinho, né? E já montei a decoração que eu quis. Eu peguei um modelo da internet, né? Tem vários modelos lá, você só colocar bolo com renda renascença, né? Aí tem vários modelos lá. Eu peguei uma parte, né, de um bolo que tava lá na internet. E já montei o desenho que eu queria fazer, né? E depois fui ver o bordado também. Não é necessário saber bordar renda renascença para poder bordar em açúcar, né? Eu acho que no açúcar é bem mais fácil. Eu também nunca tentei com a linha e agulha, não, mas eu acho que com açúcar é mais prático. E pronto. E agora eu vou utilizar aqui o glacê real. Eu vou mostrar para vocês o ponto que eu vou deixar ele, né, para poder você conseguir bordar, porque ele também não pode deixar muito mole e também muito duro, porque senão ele vai, quando você aperta, ele fica se partindo. Então tem que ser uma coisa, né, que quando você aperta, ele vá e flua bem. Vou mostrar para vocês o ponto que eu vou deixar. Mas antes, vou deixar aqui para vocês aqui, ó, o que eu utilizo. Tem o número 1 e o número 2. Eu vou utilizar hoje o número 2, né? Esse número 1 é para aquele bordado mais fininho. Porque minha unha tá tingida ainda da tinta do cinto do Papai Noel, da roupinha do Papai Noel, por isso que tá escuro assim, que era um pouco difícil de sair. Então, aqui, eu vou utilizar o pico número 2. Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui, na batedeira, a consistência que fica. Aqui, ó. Essa é a consistência do açúcar. Só o açúcar real, né, o glacê real e água. Agora, você tem que chegar aqui, ó. Como fosse uma coisa pastosa. Eu sempre costumo, antes de tirar aqui, fazer o teste um pouquinho na mão, né? Eu coloco no bico e testo. Pronto, é aqui, já preparei, ó. Olha só a consistência do glacê real pra bordar. Essa é a consistência que você tem que deixar. E aqui já fiz uns pontos, ó, pra vocês verem.
né? Então, essa parte todinha vai ser só esse ponto aqui. Esse de baixo aqui vai ser esse. E aqui em cima é esse. Então, vem aqui, eu tenho que segurar aqui nessa parte de baixo. Deixa eu afastar um pouquinho mais pra vocês verem. Eu tenho que segurar aqui assim, ó. Pra conseguir bordar. Um exemplo aqui, ó. Porque aqui eu consigo ter... E os modelos vocês vão olhando na internet, né? Eu vou fazer só aqui, só a demonstração de como eu fiz. E vou fazer todo o restante. E volto com vocês com ela toda bordada. Aqui eu não vou fazer tudo nesse vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito grande e demora muito, né? Que é um processo delicado, essa questão de bordar em açúcar. Mas eu já volto com vocês com ela toda bordadinha, né? Pra fazer a finalização. E aqui fiz a mesma coisa que eu fiz na outra vela, pintei, né? Com o glitter dourado. E ela ficou assim, minha gente. Vejam só que lindeza. Eu não sou especialista, não vou dizer a vocês que sou especialista em bordar renda renascença, né? De trabalhar com esse glacê real. Mas eu fiz aqui, né, pra deixar a sugestão pra vocês, né? Pra quem já trabalha, pra ver como é que fica, né? Então, assim, fica maravilhoso, não fica? Me digam aí o que é que vocês acharam dessa vela natalina. Acho que eu vou colocar uns detalhezinhos dourados aqui, ó, ao redor. Acho que vai ficar chique. E eu vou ficando por aqui, né, com o segundo bolo decorado. Lindo e maravilhoso para vocês, porque vocês merecem. Então, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Quem gostou, não deixe de comentar, de compartilhar, de curtir, né? Porque isso é muito importante para eu trazer conteúdos como esse e melhores do que esse, né? Então, beijos e fui!